Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos para a parte 3 de cinemática e manipuladores robóticos. Para essa aula de hoje, eu trouxe os seguintes objetivos. Primeiro, análise inicial da cinemática inversa para manipulador RR em movimento plano, a aplicação da lei dos cossenos para o levantamento do ângulo de saída do manipulador RR, e exemplificação prática de procedimento de cálculo. As equações da cinemática inversa são desenvolvidas utilizando como base a lei dos cossenos. Então aqui nós temos o diagrama, que representa o manipulador RR, temos a junta 1, o elo A1, a junta 2 e o elo A2. Temos aqui o ângulo θ1, θ2 e x e y, que são as referências cartesianas. Então aqui nós temos aquelas relações lá da lei dos cossenos, que eu demonstrei nas aulas anteriores, inclusive comentei com relação à utilização do sinal de mais. Então a gente vai utilizar nessa aula de hoje. Observando o esquemático do manipulador, podemos identificar a forma de um triângulo obtuso. Então aqui está o esquemático. Se nós traçarmos aqui um ponto na origem J1 até o ponto de referência aqui da garra, o centro da garra, e fazer um outro traçado de J1 a J2 e de J2 ao centro da garra, temos um triângulo obtuso que foi expandido aqui, e onde temos o comprimento A1, A2 e esse lado maior que eu chamei de R minúsculo. Temos um ângulo alfa, um ângulo φ, e o ângulo θ2 seria esse ângulo mais externo, com essa linha tracejada aqui. Portanto, a parte interna aqui seria 180 menos θ2, já que 180 seria deste ponto até esse ponto. Se eu subtrair 180 θ2, eu tenho a parte interna do triângulo. Muito bem. Pegando aqui essa figura, trabalhando em cima dela agora, nós temos a parte vertical, que pode ser espelhada. Na vertical nós temos aqui, se olharmos esse plano cartesiano, nós temos com a vertical o y. Então aqui eu teria y. Na parte horizontal nós temos paralelo ao eixo x. Portanto, aqui eu vou chamar de x. Essa parte mais externa aqui é um triângulo do tipo retângulo, que eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, dizendo que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Fecha esse triângulo retângulo. Legal. Tendo isso definido, eu posso trabalhar agora com a lei dos cossenos. Então, na lei dos cossenos, nós temos o seguinte. Nós temos que o R, que era a hipotenusa desse triângulo retângulo mais externo, ele é o maior dos lados desse triângulo interno também. Esse triângulo obtuso aqui, esse obtusângulo. Então, nós podemos pegar aqui esse triângulo obtuso e fazermos uma relação de lei dos cossenos, que vai ficar r ao quadrado igual tamanho desse elo A1 ao quadrado, mais o tamanho do elo A2 ao quadrado, mais, porque eu vou utilizar o ângulo externo ao triângulo, 2 vezes A1 vezes A2 vezes o cosseno do ângulo externo ao triângulo, que seria θ2. Então, isso daí já está descrito aqui. Modelei na lei dos cossenos, só que nós sabemos que o r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu posso substituir isto daqui por isso daqui. Portanto, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado mais
Azinho 2 ao quadrado mais 2 vezes Azinho 1 vezes Azinho 2 vezes cosseno de θ 2. Muito bem, continuando. Deve-se isolar cosseno de θ 2 na equação abaixo, tá? Então, nós temos esta equação, juntando aqui a lei dos cossenos com o teorema de Pitágoras, né? E trabalhando nessa equação, posso jogar para o lado esquerdo que está somando, né? Então, no lado direito, nós temos Azinho 1 ao quadrado mais Azinho 2 ao quadrado somando. Posso passar para o outro lado, subtraindo, né? Daí, o que acontece? Esse cosseno θ 2 está multiplicando 2Azinho 1, Azinho 2. Então, posso passar esse 2Azinho 1, Azinho 2 que está multiplicando para o outro lado dividindo. E chegaremos nesta relação. E se eu quero o ângulo θ 2, o que eu faço? Eu tiro o arco cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado menos Azinho 1 ao quadrado, que é o comprimento do elo 1 do nosso manipulador RR, menos Azinho 2 ao quadrado dividido por 2 vezes Azinho 1 vezes Azinho 2, tá? Esse ângulo aqui seria dado em graus, tá certo? Muito bem. Então agora eu trago um exemplo de cálculo, né, para deixar mais claro aí, trazer alguns números para essa análise. E esse exemplo é dito o seguinte: considere um manipulador do tipo RR, conforme mostrado na figura abaixo. Então, temos aqui essa figura. Nessa figura aqui é dado os elos, né? Então, o elo A1 vale 1 metro. Esse primeiro elo que liga a junta 1 com a junta 2, que é o Azinho 1, vale 1 metro. O Azinho 2 vale 0,7 metros, né? Que ligaria a junta 2 com a garra. E foi dito que o centro aqui da garra estaria em 0,9 metros no eixo X e 1,2 metros no eixo Y, tá? Relação cartesiana desse manipulador. Então, para esse caso, determine o valor do ângulo θ 2 no elo de saída do manipulador. Então, θ 2 é esse ângulo aqui. Legal. Como que nós fizemos isso? Devemos utilizar a fórmula definida anteriormente, né, que seria θ 2 igual arco cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado menos Azinho 1 ao quadrado menos Azinho 2 ao quadrado dividido por 2 vezes Azinho 1 vezes Azinho 2. Apenas aplicação de fórmula, não tem muita complexidade nesse momento, né? Então, aqui eu pego esse 0,9, que é o valor de x, faço ao quadrado, 1,2 valor de y ao quadrado, menos 1 ao quadrado, que seria o comprimento desse primeiro elo do robô, menos 0,7 ao quadrado, que seria o segundo elo do robô. Divido por 2 vezes o primeiro elo, vezes o segundo elo, tirando o arco cosseno disso tudo, chegamos em 57,86 graus, tá? Esse seria o ângulo θ 2, tá? Então, θ 2 teria uma abertura de 57,86 graus em relação a esse traço pontilhado aqui, tá? Então, esse traço pontilhado nos dá uma referência de θ 2 em relação ao elo A2, tá? Legal, tendo o ângulo θ 2, eu posso descobrir essa abertura entre os elos, né? Entre A1 e A2, entre esses elos, eu tenho uma certa abertura angular, né? É um plus a mais, aqui não foi pedido no exercício, mas eu vou demonstrar para vocês, né, como fazer esse cálculo. É um cálculo muito simples, porque essa parte interna aqui seria a parte interna daquele triângulo obtuso, né? Que é basicamente 180 menos θ 2. Só que o θ 2, eu já sei que vale 57,86 graus.
Então, basta eu substituir aqui na fórmula, né? Ficar 180 menos 57,86, chegando no ângulo de abertura beta ali de 122,14 graus, tá? Então, nós temos esta abertura angular de 122,14 graus entre Azinho 1, que representa esse elo de 1 metro, da entrada do manipulador, para o elo de saída, Azinho 2. E comparando esses dois elos, nós temos esta abertura de 122,14 graus. Beleza, turma? Então, para a aula de hoje é isso. A parte de cinemática inversa, né? Quando a gente calcula o ângulo em relação às coordenadas, né? Então, nós temos as coordenadas x e y para se trabalhar num plano, né? Que é mais simples, pelo menos de início. E com esses dados x e y nós podemos determinar ângulos para definir quantos graus nós devemos rotacionar ali os motores do nosso manipulador conectados em cada uma das juntas, né? Então, se nós queremos sair de um ponto e chegar num outro ponto, isso daí, dentro de um plano, seria modelado dessa forma, né? Agora, quando nós falamos de um certo volume de trabalho, modelando no espaço, é x, y, z. Então, teria uma complexidade maior, teriam cálculos vetoriais mais complexos, né? Mas aqui eu estou demonstrando para vocês, assim, o princípio do modelamento simples, né? Para que vocês possam já ter alguma noção do quão complexo é isso, né? E os manipuladores, eles devem ter esses modelos bem definidos dentro do programa, né? Que é inerente ali ao funcionamento de cada um dos manipuladores industriais, até para que a gente possa usar uma programação mais tranquila, né? Sem ter que fazer esses cálculos, já que os cálculos serão feitos pelos programas computacionais ali para cada um dos fabricantes, né? Cada fabricante vai ter a sua tecnologia empregada ao manipulador robótico e basta nós estabelecermos ali os parâmetros técnicos necessários para que o manipulador faça um serviço dentro do nosso processo, dentro da nossa linha de produção, né? Mas lá na tecnologia robótica existe todo esse modelamento matemático e modelamentos muito, muito mais complexos do que isso daqui, que eu, como já disse anteriormente, é algo mais simples apenas para que vocês tenham noção de como funciona a cinemática direta e também a cinemática inversa de manipuladores. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. Lembro sempre de deixar suas dúvidas aí, quem tiver alguma dúvida, né, deixar no Teams, pode deixar também no YouTube, que eu respondo a todos. E não se esqueçam, né, de entregar as atividades, estamos chegando no fechamento de mais um bimestre, então entregue as atividades para que vocês não tenham nenhum problema em relação às menções. Ok? Grato pela atenção de todos mais uma vez. Desejo bons estudos e até a próxima.